Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estiverem vendo esse vídeo. Essa é a nossa primeira videoaula para o nono ano. E o nosso conteúdo vai ser os regimes totalitários. Está lá no capítulo 4 do livro de vocês, página 74, ok? Inicia ali e aí a gente vai para a Segunda Guerra Mundial, tá bom? A gente vai dar um pulozinho em Brasil e vamos para a Segunda Guerra. Antes de a gente iniciar propriamente o conteúdo, queria conversar com vocês a respeito do seguinte, olha só. À medida que eu for falando, eu queria que vocês anotassem os pontos mais importantes, tá bom? Façam seus próprios mapas mentais, ok? Por quê? Eu vou disponibilizar um mapa mental na descrição do vídeo, o link que vocês podem acessar, mas é sempre bom que o mapa mental seja produzido pelo próprio aluno a partir dos pontos mais importantes que ele identificar no vídeo, tá bom? Então, como está aí no YouTube, vocês podem pausar e ir copiando. Esse é um dos conteúdos que eu mais gosto, é o segundo conteúdo que eu mais gosto no ano. Infelizmente não pode ser presencial, né? Eu tinha preparado algumas coisas que infelizmente a gente não vai poder trabalhar por forma remota, tá bom? Outro ponto importante, eu quero que vocês anotem todas as dúvidas, seja no post-it, na agenda, no próprio caderno, mas que durante as nossas intervenções na semana, vocês possam tirar essas dúvidas, tá bom? Não vamos deixar para, por exemplo, tirar uma dúvida sobre o fascismo quando a gente já estiver encerrando a Segunda Guerra Mundial, estiver próximo das avaliações, tá certo? Vamos adiantar essa questão também. E que durante as intervenções vocês possam participar, que vocês pesquisem por fora, para além desse vídeo. Tem vários vídeos interessantes aí na internet, tá bom? Tem várias videoaulas, tem filmes, tem vídeos explicativos, tem música. Então é importante que vocês deem uma olhada, tá bom? E que a gente possa debater durante as nossas intervenções. Isso é extremamente importante, tá bom? Outra questão também que eu queria falar com vocês. Durante o vídeo eu vou dar dicas de filmes, de textos, ou de músicas, ou de vídeos curtos do YouTube. Enfim, eu quero que vocês tirem um tempo para pesquisar isso. Já é uma atividade. Quando for obrigatório, por exemplo, um trabalho sobre determinado filme, sobre determinada história, eu vou disponibilizar para vocês o link. Quando eu der sugestões, ou seja, eu quero que vocês pesquisem, ok? Então vamos lá. Abram aí na página 74 do livro de vocês, peguem caneta, caderno. A gente vai falar sobre os regimes totalitários. Esses regimes, gente, essas formas de governo, eles vão surgir no mundo inteiro. No mundo inteiro, no período pós Primeira Guerra Mundial. Tem uma frase que, agora eu não lembro quem foi que falou, mas que diz o seguinte: em épocas de crise, inclusive eu vou falar isso numa live, existem duas possibilidades. Uma possibilidade de uma consequência positiva e de uma consequência negativa. Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente teve o surto da gripe espanhola, que vocês já devem ter ouvido falar devido à pandemia que a gente está vivendo, do coronavírus. Já devem ter ouvido falar sobre a gripe espanhola, que a gente ia trabalhar em sala, mas infelizmente não deu tempo. E após esses períodos de crise, o povo tendeu para regimes totalitários. Por quê? Depois, imaginem vocês, eles acreditavam na ciência, eles acreditavam numa forma de governo, e de repente eles caem na Primeira Guerra Mundial, que até então, até aquela data, era o conflito mais sangrento da história do mundo. Depois da Primeira Guerra Mundial, eles livres, felizes, a gripe espanhola. Então, um outro surto de mortes. Então, a gente vai ter que entender como é que esses regimes totalitários chegam no poder. Porque quando a gente vai estudar, gente, a Segunda Guerra,
Quando a gente vê Hitler e as atrocidades do nazismo, do Holocausto, Mussolini na Itália, Salazar em Portugal, Franco na Espanha, Mao Tse Tung na China, a gente vai chegar e vai dizer assim, como é que o povo permitiu isso? Então a gente tem que entender esse contexto, tá bom? Então essa é a primeira regra, entender como é que esses regimes totalitários chegaram ao poder. Primeiro, o que é totalitarismo? Totalitarismo, gente, o próprio nome já nos indica, é um poder total. É a gente confiar numa pessoa, entregar a ela poder completo. Por exemplo, nós vivemos num regime, a maioria do mundo vive num regime de presidencialismo. Ou seja, que o presidente, ele não tem poder total. Ele depende de um Congresso, ele depende do Senado, ele depende do Supremo Tribunal Federal. A Alemanha vive no modelo de chancelaria. Ou seja, a chanceler ela não tem poder, ela não pode chegar e fazer o que quer. Já no regime totalitário, a gente daria a esses líderes poder completo. Então, a primeira característica do totalitarismo é dar poder completo e absoluto a uma pessoa só, confiando que aquela pessoa seja o salvador da pátria, confiando que aquela pessoa possa aniquilar qualquer tipo de mal que existe, de corrupção, enfim, que a gente sabe que isso é mentira, né? Não existe esse super-homem. A gente precisa entender que esses regimes todos que a gente vai estudar aqui só chegaram no poder através de medidas autoritárias que o povo legitimou esses governantes. Então vamos lá. Os caminhos para os ditadores. Como é que esses ditadores chegaram ao poder? Botem aí no caderno de vocês. Causas do totalitarismo. A crise de 29, que nós estudamos em sala de aula. Foi aquela crise que gerou a Grande Depressão. Foi aquela crise que gerou o desencantamento. O desencantamento da vida. O desencantamento de existência. Que a gente também estudou em filosofia. De acreditar que a vida não vale mais a pena. De acreditar... O mundo todo passou pela crise de 29. O mundo todo, com exceção da Rússia, claro, que a gente já debateu isso em sala, perdeu aquela esperança de dias melhores. Então a gente tem uma crise de 29 e o povo sai da crise com medo, o povo sai da crise sem esperança, acreditando. Porque imagine, você teve a Primeira Guerra, saiu da Primeira Guerra, gripe espanhola, termina a gripe espanhola, crise de 29. Ou seja, quando termina a crise de 29, eles vão acreditar, eles vão pensar que tudo que vem é ruim, que daqui para frente só vai acontecer coisas ruins. Ou seja, o povo estava sem esperança. Uma outra característica é o medo do comunismo na Europa. Como a gente já discutiu também em sala de aula, as ideias de Karl Marx, as ideias de Friedrich Engels foram completamente distorcidas. E lá na Rússia, quando a gente estudou a Revolução Russa, a gente viu que Lenin e Stalin, eles começam a fazer essa revolução do jeito que eles queriam. Então eram ditadores. E na Europa, pessoal, começa-se a difundir a ideia de que o mal, o comunismo do demônio estava chegando, que eles não se protegessem, o mundo ia virar comunista, que se não se protegesse, os comunistas iam tomar o poder e eles iam morrer, que os comunistas iam querer que todo mundo virasse ateu, que o mundo que iam comer a economia, que iam destruir as plantações. Então começou esse medo. Por quê? Chave para ditadores e totalitários chegar ao poder é o medo. Então quando a gente está com medo, isso é muito explicado na psicanálise. Quando a gente tem medo, um animal está com medo, ele fica acuado e ele tende a tomar medidas que ele não tomaria normalmente. Por exemplo, um rato, a tendência do rato é sempre fugir dos seres humanos. Mas se você encurralar ele e ele se sentir acuado, ele vai lhe atacar. Qualquer animal é assim. Então, da mesma forma nós pensamos. Quando a gente está com medo, quando a gente está acuado, a gente sabe que entregar poder demais a uma pessoa é ruim.
mas a gente com medo, a gente vai terminar entregando. Então foi assim que surgiu os governos totalitários. O povo estava com medo de uma nova guerra, com medo dos comunistas da Rússia tomarem o mundo todo, com medo de caírem numa crise econômica de novo, e aí eles começam a colocar poderes autoritários e totalitários no poder, tá bom? E aí é a partir desse ponto que a gente vai para a Itália. A Itália é a primeira nação que vai adotar esse modelo totalitarismo. Então, você coloca aí no seu caderno fascismo, está lá na página 75. Fascismo é um termo também que a gente está usando muito hoje em dia, de chamar fulano é fascista, não sei quem é fascista. E o que é o fascismo? Né? O fascismo ele vai surgir na Itália. Na Itália, que vinha sendo... a gente viu que depois da Primeira Guerra, a Itália não saiu tão bem. A gente vê que a Itália estava de um lado, né, da Primeira Guerra, estava do lado da Tríplice Aliança, e depois, em 1917, a Itália muda de lado e vai para a Tríplice Entente. Então a Itália não saiu muito bem. Por mais que ela tenha mudado de lado para o lado vencedor, a Itália saiu desgastada e destruída pela Primeira Guerra. Então a Itália também passou pela crise, pela crise de 29 e estava lá destruída. Então a gente tem que imaginar esse cenário aí. E vai surgir um cara, né, chamado Benito Mussolini. E Mussolini, esse rapaz, que inclusive a cantora Alcione cantou junto com o filho dele, que é um pianista, era um pianista excelente. Então, gente, olha, Mussolini ele vai para as praças. Ele vai começar a chamar o povo. E para quê? Para tomar o poder. Mussolini, o ideal de Mussolini era, primeira característica, movimento ultradireitista, ou seja, um movimento de direita contra os movimentos de esquerda. Só que, gente, qualquer movimento que eu diga assim, de extrema esquerda, de extrema direita, ele é prejudicial. No caso do fascismo, ele é de extrema direita. Ou seja, ele é um movimento extremista que quer matar, que quer destruir. A gente vai entender isso mais à frente. Então, olha só. Mussolini, ele vai primeiro conquistar apoio da burguesia italiana. Ou seja, ele vai pedir apoio aos ricos comerciantes da Itália, aos grandes industriais, aos grandes proprietários de terra. Isso é uma característica do fascismo. Primeiro ele vai para os ricos e depois ele vai chamar o povo. Né? Chamar o povo para quê? Para destruir esse inimigo, destruir esse que está vindo, essa coisa, o mal. Né? Então Mussolini ele é o primeiro. Ele vai inaugurar esses governos totalitários lá na Europa. Tá bom? Mussolini ele vai prometer uma vida melhor e ele tinha um discurso muito forte. Outra característica desses governos totalitários, desses tiranos, é ter um discurso muito forte. Por exemplo, Mussolini ele vai adotar símbolos, assim como Hitler, assim como Mao Tse Tung, e os símbolos são extremamente importantes para qualquer governo. Ainda mais para esses governos totalitários, eles vão usar símbolos muito fortes. Por exemplo, Mussolini ele vai usar o feixe. Tem lá na página 77 de vocês o feixe de varas, que era usado por César em Roma, pela guarda pretoriana. Então, como é que ele usava? Ele chega num discurso e diz assim, olha, nós italianos somos extremamente frágeis e fracos. Nós, como pessoas, somos fracos. A gente é como um graveto, como uma vara. Qualquer um pode chegar e quebrar. Mas se eu juntar mais uma vara e outra, e outra, e outros gravetos, formar um feixe e colocar uma liga, nenhum homem mais forte consegue quebrá-los. Então ele vai dizer que os italianos têm que se unir para se tornar fortes. A união faz a força. E essa união desses feixes, vocês vão observar aí na página 77, ele tem um machado. E esse machado seria o líder, que vai à frente desse feixe, que era justamente Mussolini. Essa força que iria destruir o mal. Ok? Próxima aula, próximo vídeo, a gente vai falar sobre as características do
de todos esses movimentos, tanto fascistas como nazistas, as características gerais, ok? Então, anotem aí as dúvidas e para debatermos na primeira intervenção, eu quero que vocês façam o exercício número 1 e 2 da página 79. Número 1 e 2 da página 79, ok? Para a gente discutir na próxima intervenção online, tá bom? Valeu!